Jaime, quais suas perspectivas de planos futuros e planos para a sua luta? Eu tenho 47 anos. Eu tenho dor no tornozelo, dor no joelho e as dores que a musculação dá, que são dores prazerosas. E a tendência é piorar, sim. E as dores que a musculação dá, porque eu me apaixonei pela musculação e eu trago as dores da musculação para o mundo corporativo. Então, eu gosto da minha rotina de bem-estar. Eu quero fazer uma luta não para provar para as pessoas. Eu posso, não posso, etc e tal. Eu quero ter um dia feliz. Quero sair na mão, sair na porrada, vencer ou perder. Eu quero lutar, ter um dia feliz. Então, meu plano é lutar agora em março ou abril, fazer uma luta para me divertir. Eu não tenho compromisso de vencer, eu tenho compromisso de mim, meu compromisso pessoal, de me entregar 100%. Tenho o compromisso do nosso podcast tornar-se uma referência, né, em termos de superação, não só com a minha história, mas com a história do Roger Chedi, que é um cara que viveu 17 anos com o pescoço quebrado, uma fratura no pescoço. Existe isso sim, gente, não é filme. Existe. Vai se tornar. Amém. Vai se tornar filme, mas é uma história real. E eu quero também que a minha marca, Focus 23, nesse universo todo que nós temos, possa se espalhar pelo mundo. Nós temos uma série que está prestes a estrear, Focus 23, Superação, uma série em que vocês vão ver pessoas comuns fazendo coisas incríveis. Porque pessoas comuns também são incríveis, né? Você faz coisas incríveis para pessoas comuns e incríveis. Você não faz coisas incríveis para pessoas banais, né? Então, isso chama-se perda de tempo. Perda de tempo. Se você tentar explicar para um burro que carne é melhor que capim, ele não vai entender. Ele pode até às vezes querer comer a carne, mas ele vai sempre voltar pro capim. Então, infelizmente. Então, esses são os meus projetos. E eu sou grato a Deus, porque Focus 23 é um projeto tão vencedor que os vencedores se aproximam de mim. Foi assim que eu conheci Roger Chedi, foi assim que eu conheci Alex Nascimento, Fernandão Botelho, e as pessoas boas que a Eliana, as pessoas boas que a Abner, tantas pessoas que cercam o universo que eu vivo, que fazem parte, que fazem parte do universo que eu vivo. Então eu creio que Deus tem coisas boas preparadas para mim e eu preciso fazer a minha parte, que é trabalhar. Amém. Produzir. Ô Jaime, antes de terminar, quero dizer que eu te admiro muito. Eu só posso te agradecer por tudo que você tem feito, não só por mim, mas por todos os membros da sua equipe, Alex, Fernando, Fran, Eliana, que Deus continue te abençoando muito, te dando muita força, muita sabedoria, para você continuar sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E, infelizmente, muitas pessoas não têm esse privilégio de poder te conhecer profundamente. Muito obrigado, meu irmão, e de coração te amo. Obrigado você, meu irmão. Eu também amo você. Não é fácil, né? Porque eu sou apontado todos os dias. Você falou como que eu costumo lidar com isso. Não é que me incomoda. Me chateia ver quantas histórias vão passando. Por exemplo, quando nós começamos a fazer o nosso projeto, metade das pessoas que estão aqui, eu não tinha ideia de que viriam, né? E eu, hoje, tenho a oportunidade de conviver com pessoas que entregam mais do que eu em termos de dedicação. Então, eu me sinto um privilegiado, porque eu quero atingir o que essas pessoas têm. Mas eu vejo pessoas que não se preocupam, que eu tenho tanto para oferecer, eu queria oferecer tanto para as pessoas, e eu vejo pessoas que têm preguiça de conhecer o que eu posso oferecer. Elas se preocupam em ver meu Instagram, né? Eu vou falar uma coisa que vai fazer com que eu pareça arrogante, mas não é, porque eu sei de onde eu vim e o que eu passo. Eu sou um ser humano muito especial, porque eu com 9 anos tinha que ficar no meio do meu pai e da minha mãe, né? E do meu irmão, para que meu irmão não matasse meu pai numa das crises de drogas.
Poucas pessoas sabem disso. Eu só tinha uma calça. E eu trabalho desde os 9. Porque eu queria ajudar meu pai a ter remédio. E eu fui namorar com 18 anos. Porque eu não tinha tempo de ir para uma escolinha, para um bailinho. Eu tinha que trabalhar, eu trabalhava durante o dia, eu trabalhava à noite. Então, eu já fiz tudo que você imaginar. Já fui empacotador em supermercado, trabalhei na feira, já fui segurança, já fui faxineiro. E de uns anos para cá, às vezes na minha empresa a gente trabalha com futebol e na pandemia tudo se perdeu. Eu vejo a rapaziada, né, preocupada às vezes com o tempo e tal. Eu esperei 30 anos da minha vida para fazer algumas coisas que eu faço hoje. 30 anos. 30 anos. E depois de adulto, eu abri mão de alguns sonhos para adotar minhas filhas. Então, assim, eu fico triste porque eu tenho muito para oferecer para as pessoas. E as pessoas, às vezes, não fazem uso disso. Eu queria ser explorado mais. Entendeu? Posso te dar um conselho? Claro. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas tem que entender que Deus tem um propósito em tudo nas nossas vidas. Por exemplo, eu, pelo que eu passei, no começo eu não entendia qual era o propósito e hoje eu entendo. E é por isso que eu estou aqui. E eu acho que eu fui forjado com tudo que eu passei para me tornar uma pessoa forte como eu tenho certeza que eu sou hoje, apesar de todos os defeitos que eu tenho. Então, eu posso te falar o seguinte, que o mal está na cabeça daquele que pensa. E você tem que se sentir muito bem, porque quando você está do lado do inferno, ninguém vai se levantar contra você. Quando você está ao lado de Deus, os demônios vão tentar te atacar para tentar te tirar de perto de Deus. Então, se sinta muito, muito amado por Deus, porque se o inimigo está te atacando, é porque ele sabe o potencial que você tem de servir o bem. Amém. E a única maneira que ele tem de tentar fazer com que você não ajude as pessoas que ele está tentando destruir é justamente te atacando. Então, quando você parar de incomodar as pessoas, aí é sim, você tem que começar a se preocupar. Enquanto isso, você tem que bater no peito e continuar se admirando, porque não é prepotência a maneira que você sente, e sim o orgulho daquilo que você faz. E eu quero te dar parabéns. E você sabe que o que você precisar de mim, você pode contar comigo, eu vou estar sempre ao teu lado. Eu sei. Obrigado, meu irmão. E eu vou dizer só para encerrar, né? Que eu falo sempre da nossa equipe, falo de você. Uns dias atrás nós participamos de um outro podcast e eu falo que foi muito importante para mim aquilo, porque o momento que antecedia aquilo, acho que foi um dos raros momentos de lazer que eu pude ter nos últimos meses. Porque eu venho sendo sobrecarregado e tal. E quando tem uma história interessante assim da maneira que eu conheci cada pessoa do nosso podcast. Por exemplo, quando chegou para mim, vamos fazer, né, com o Roger e tal, e surgiu a ideia da gente trabalhar junto. Eu falei, mano, como que eu vou falar de superação do lado de um cara que viveu 17 anos com o pescoço quebrado? Aí, puta, já foi uma lição, né? Como que eu vou dividir ideias com uma pessoa que gosta de falar, eu também gosto de falar? E aí eu fui percebendo e chegou no ápice isso quando nós fomos participar do outro podcast. Falei, aprendendo, né? Dia a dia. Aí a maneira que eu conheci o Alex foi bem peculiar. A maneira que eu conheci o Fernandão, né? Era para ser uma relação ali de profissional momentânea. Então, assim, eu creio que quando a gente fala assim, universo da superação, eu acho que a gente vai poder impactar a vida de muitas pessoas de uma maneira muito poderosa com esses seus últimos 45 dias que eu empresto para mim, porque você deu nesse período livro para várias pessoas. Poucas falaram sobre a resenha do livro. Eu li o livro e eu vivo com você, né? Então
eu falo assim, eu demorei eu descobri os meus 30 dias de redenção, de quando eu fiquei internado. Eu queria ter descoberto meus últimos 45 dias antes. Porque a gente foca tanto em tanta coisa. E nesses seus 45 dias, eu tô contigo aqui toda semana e não cabe história. Por quê? Porque se renova. Daqui a um tempo, esses últimos 45 dias vai ser a história do dia que a gente recebeu o Ceará aqui, a história do dia que a gente falou com o Muzi, a história do dia que a gente... Então, assim, eu tenho aprendido muito, né? Essa semana, alguém tentou me desestimular a não lutar. Né? Ah, você não precisa, não sei o quê, tal. Eu falei, não é questão de precisar, eu quero. Né? Eu quero. Sem dúvida nenhuma, todos nós sabemos que você não precisa, mas é uma coisa que você quer. Eu quero. Se você não fizer, você vai ficar frustrado. Quero ter um dia feliz. Quero poder chegar e falar assim, o resultado é o de menos. Fui lutar, o Roger me ajudou, corrigiu meus movimentos aqui e tal, não sei o quê. Foi do caramba. Venci, perdi. Na verdade, assim, não tem como perder. Não é o resultado ali. Né? A luta já é uma vitória. Já é uma vitória. Então é isso. O resultado é de menos. Obrigado pela nossa parceria. Imagina, o prazer é meu. Hoje eu ganhei um irmão, um patrão e um grande amigo. Só temos que tomar cuidado que a gente fala, qualquer dia a polícia vem tirar a gente daqui. É isso aí. Tá bom. Desculpe aí. Imagina, foi ótimo. Foi ótimo.